Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Fiquemos em pé, já estamos, e vamos fazer a leitura do texto sagrado, onde nós vamos meditar, dando sequência à ministração de domingo repassado. Domingo passado nós tivemos a ceia e não foi possível terminar a ministração no domingo passado, e hoje nós vamos encerrar. Nós estamos falando sobre o tema fazendo escolhas e tomando decisões. Muito bem, o texto básico é Josué 24, verso 15. Josué 24, verso 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Vamos orar, feche os seus olhos, vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor, ação de graças, adoração, pertencem a Ti, Senhor. Eu Te glorifico, eu Te exalto por estarmos aqui nesta manhã na Tua casa. Obrigado, meu Deus, pela vida dos pastores. Obrigado, Senhor, pela vida dos jovens, adolescentes. Obrigado pela vida dos cantores, dos músicos. Obrigado, Senhor, pela vida do diaconato. Pai Santo, eu Te peço, estenda, Senhor, as Tuas mãos de milagres sobre as nossas vidas nesta manhã. Abençoe as famílias que estão presentes, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo, Senhor, pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos, derrame a Tua graça, derrame a Tua bênção, derrame a Tua unção, derrame o Teu Espírito Santo, que a Tua graça, a Tua bênção manifesta-te, Senhor, no nosso meio, e que cada, Senhor, centímetro quadrado desse auditório seja, Senhor, contemplado pela presença do Teu Espírito Santo, e ao encerrar esta reunião, Senhor, possamos estar voltando cheios do Espírito Santo para os nossos lares, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção. Eu Te peço, meu Deus, fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podei-vos assentar. Muito bem. Muito bem, irmãos. Domingo repassado, nós iniciamos essa ministração, mas não foi possível completá-la. O tema, o assunto que nós estamos tratando é fazendo escolhas e tomando decisão. Nós temos muitas escolhas para fazer durante toda a nossa vida. O irmão Rodolfo falou que a mãe dele está completando 73 anos, 70 anos. Ela não parou de fazer escolhas. Ela está com 70 anos, mas ela vai ter que fazer escolhas e vai ter que tomar decisões. A nossa vida durante esse período terreno é feito de escolhas e decisões, centenas e centenas delas, mas eu estou falando sobre duas mais importantes da nossa vida. Mais importante da nossa vida é as duas escolhas mais importantes que nós temos que tomar em nossa vida.
E nós falamos sobre a primeira mais importante domingo repassado. A primeira escolha mais importante da vida de um ser humano, a primeira mais importante, são escolhas espirituais. Esta é a mais importante de todas as escolhas que façamos ou que podemos fazer em nossa vida. É escolhas espirituais. E a segunda maior escolha é com quem nós vamos dividir a nossa vida. Porque um homem é um ser social, o ser humano é um ser social. O ser humano comunica-se através da linguagem. Então o ser humano, ele tem necessidade de ter alguém por perto. Inclusive, este foi o maior desejo de Deus por ter nos criado. Quando você lê sobre a terra original existia. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, nós já temos uma terra caótica. Mas a terra e os animais pré-históricos, a própria situação que nós vivemos hoje, e a maneira que vivemos, o que desfrutamos do planeta, mostra que a terra original existiu e havia nela seres gigantescos, como os animais pré-históricos. A prova são os combustíveis fósseis que estão espalhados pelo mundo inteiro. Aqui na América do Sul, na Venezuela, tem um dos maiores poços de petróleo do mundo, até mais do que na Arábia Saudita, que é a potência petrolífera do mundo. Mas por quê? Porque esses animais viveram aqui também na América do Sul. Então, com a queda do querubim ungido, a terra se transformou num lugar caótico e ela ficou milhões de anos um caos, até que Deus fez a reforma. Deus recria. No capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, já começa a recriação do planeta. E aí, quem é que Deus vai colocar para ter um diálogo, para poder conversar? Porque Deus precisava também, a própria palavra diz que Deus é amor, e amor é anseio por comunhão, é desejo de estar perto. Então Deus precisava colocar alguém que ele pudesse dialogar e que essa pessoa pudesse corresponder ao amor que está sendo dado a ele, dedicado a ele. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o que Deus fazia todos os dias? Ele ia encontrar com Adão no jardim do Éden para conversar. Então o homem é um ser social. Ele precisa de alguém do lado, ele precisa de alguém por perto. Então Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento, Deus criou o casamento. Então a escolha de quem vai fazer parte da nossa vida na constituição. Constituir é formar. Deus instituiu, criou. E o homem constitui, o homem forma o casamento. Então, a segunda maior escolha do ser humano é quem vai ficar ao meu lado. Quem vai ficar ao seu lado não é para 1 ano, não é para 2, não é para 3, não é para 4, não é para 10, não é para 20, é para a vida toda. Casamento é para a vida toda. Por isso que eu quero hoje terminar esse assunto que é de super importância para nós, que é a segunda maior escolha do ser humano. Então, para a gente contextualizar,
Eu quero, onde nós paramos domingo repassado, sobre o plano de Deus para a família, baseado no Salmo de número 128, do versículo 1 até o versículo 2. Deus criou a família como a agência mais importante, a maior agência socializadora do planeta Terra. A agência socializadora não é a escola, não é a igreja, é a família, porque é a família que educa. O lar é o lugar que a família, que os filhos recebem educação. A escola ensina disciplina e a igreja cuida da vida espiritual. Então o lar é a maior agência socializadora que Deus colocou sobre o planeta. Foi aí que nós paramos. E hoje essa foi a primeira característica sobre quem é que vai ficar ao meu lado para o resto da minha vida. Quem ficará ao seu lado para o resto da sua vida? Quem será a sua companhia para o resto da sua vida? Então nós vemos aqui a primeira característica do casamento. Vamos para a segunda característica e nós vamos ler na palavra de Deus que a família, quando alguém toma uma decisão de se unir a alguém, ele assume um compromisso tríplice. Quando você toma a decisão na sua vida de escolher alguém, tanto o rapaz quanto a moça, porque tem que estar em acordo. A Bíblia diz, se um não quiser andar com o outro, ninguém pode andar, porque tem que ter acordo. Como andará dois juntos se não houver acordo? Então, a união de duas pessoas, ela é acordada entre eles. E este acordo que se faz, ele se torna um compromisso. E esse compromisso é tríplice. Primeiro, a pessoa se compromete com o seu cônjuge. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Está escrito: deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o primeiro compromisso. Primeiro compromisso que alguém assume. Segundo compromisso, a pessoa compromete-se com a sociedade. Quando você toma a decisão de estar ao lado de alguém, você compromete-se com a pessoa, agora você compromete-se com a sociedade. É por isso que há testemunhas. Você não casa em cartório ou em igreja. Até vou explicar isso aqui um pouquinho para você. Você não casa em cartório se não tiver testemunha. Por quê? O seu compromisso não é só com o seu cônjuge, mas é também um compromisso social. É por isso que você recebe uma certidão civil. Aquele compromisso é um compromisso social. A certidão é o seu compromisso, é o seu segundo compromisso, que é o compromisso social. E terceiro compromisso, Malaquias capítulo 2, verso 14, a pessoa se compromete com Deus. Está vendo que já começamos a ver aqui que o casamento não é para brincar, porque ele é um compromisso. Vamos lá ver? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança, do teu compromisso, do teu pacto. Então Deus está mostrando ali que ao comprometer-se com o seu cônjuge, você compromete socialmente e você compromete com Deus.
porque ele é a principal testemunha da sua aliança. Então o compromisso, então alguém, ficou até engraçado um dia o pastor Cláudio, um homem chegou para ele e falou: pastor, eu quero me separar da minha mulher, da minha mulher, e eu vim aqui para o senhor fazer uma oração para a gente, porque eu quero me separar dela. Aí ele falou: muito bem, então vamos orar para você. Você comprometeu-se com Deus, tem que falar com Deus também a respeito da separação. Aí o pastor colocou a mão na cabeça dele, da esposa dele, e o pastor começou a falar: Senhor, teu filho casou, assumiu um compromisso, e agora ele quer desfazer esse compromisso, e na tua palavra diz que esse compromisso é até a morte. Só a morte pode desfazer esse compromisso. Então, Senhor, mande um ataque cardíaco, mande um derrame cerebral. Aí ele ficou: pastor, não é isso que eu quero, não. Falou: não, a única maneira de você se separar do seu cônjuge é morrendo. Aí ele falou: não, eu não quero morrer, não. Aí ele falou: então você tem que... Aí ele já olha para a mulher dele: olha, vamos conversar, vamos acertar a nossa situação. Aí na hora da oração ele falou: para pastor, porque eu não quero me separar mais. Porque as pessoas acham que casamento é como um trocar de roupa. Não quero mais você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Não é por aí não. Por isso que a escolha, ela é séria. A escolha é séria. Então, o casamento é um compromisso tríplice. A pessoa se compromete com o cônjuge, compromete com a sociedade e compromete com Deus. Eu estava vendo uma reportagem, um homem que tirou a filha, tirou sua noiva de dentro de casa para casar com ela e levou, casou-se e foi embora. E o pai em casa, logicamente que para um pai, para uma mãe, liberar o filho ou a filha para o casamento não é fácil. Não é fácil, porque ela fica assim: será que ela vai cuidar dele como eu estou cuidando? Será que ele vai cuidar dela como eu estou cuidando? Aqui eu dou carinho, aqui eu dou amor, aqui eu dou atenção, será que ele vai fazer isso? Aí ele entrega, mas ele entrega com dor, ela entrega com dor. Aí passou algum tempo, ele ficou sabendo que o marido que levou a sua filha embora a abandonou, depois dela ter uma depressão. Ele largou a mulher sozinha em casa e foi embora. Aí o pai resolve ir lá na casa dela para trazê-la de volta. Olha que tristeza para aquele pai. E quando ele entra na casa, a casa estava aberta, ele entra na casa, ele não via a filha dele. Quando vai no quarto, tinha um monte de cobertor em cima da cama, e ela estava debaixo daquele cobertor, toda coberta dos pés à cabeça, e ela estava toda encolhida. Aí quando o pai tira o cobertor, ele vê a sua filha magra, ele chora e tira a coberta, pega ela no colo, filha, vamos para casa. Aí ela abraça ele no pescoço dele e ele volta com a filha dele para casa. Por quê? Porque a pessoa que tirou sua filha de dentro de casa não era homem suficiente para responder com seus compromissos. Não era homem suficiente para cuidar da sua esposa. Foi só ela ficar doente e ele bateu perna. Foi só ela ficar doente e ele virou as costas para ela. E isso está acontecendo aos milhares por aí. São pessoas que não honram a calça que veste. Chegam, fazem um monte de promessas
E depois, no primeiro problema, ele a abandona e nem comunica com a família do seu cônjuge. Então é isso que nós estamos vendo por aí. O pai teve que levar a sua filha de volta para casa para poder cuidar dela, porque quem pediu ela em casamento não era homem suficiente para honrar a sua palavra, para honrar a sua assinatura, para honrar o seu compromisso com Deus, com ela e socialmente. Então ele pega em seus braços e volta com ela para casa. E ela como um bebê. Irmãos, depressão não é brincadeira. A pessoa fica muito debilitada. E ela como um bebê agarrou no pescoço do pai, ela no colo, levinha como uma criança. Ela segura no pescoço dele e não falava nada, só olhava para ele. Filha, vamos para casa. Não é fácil para um pai. Não é fácil para uma mãe. Mas lamentavelmente isso tem acontecido aos montes por aí. Então, a segunda característica da formação de uma família é o compromisso tríplice que a pessoa assume. Você que é solteiro, você que é solteira, guarde bem isso no seu coração. Que quando você assume algum compromisso, você está assumindo um compromisso tríplice. Não se compromete só com aquela pessoa e depois vira as costas e abandona e vai embora. Não. O compromisso é com Deus, com o seu cônjuge e com a sociedade. Terceira característica, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Por gentileza, vamos ver o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo está falando. Então vamos lá. O que quer dizer isto? Jugo quer dizer canga. A canga, ela prende uma pessoa, prende um animal ao outro. Quando você vê uma carroça de boi sendo puxada por 2 bois, ali tem uma canga no pescoço de um boi e de outro, para puxar junto. Quando eles vão arar a terra, a mesma coisa. A canga está ali prendendo um ao outro para puxar o peso juntos. Então o que Paulo está ensinando ali? Quando você se prende a um jugo desigual, a um jugo desnivelado, alguém vai fazer mais força nesse casamento. Alguém vai ter que pagar um preço maior nesse casamento. Porque a canga está desigual. Luz com luz combina. Um casal, ele pode ter um desentendimento? Claro que pode. Porque são 2 temperamentos completamente diferentes. Um pode ser sanguíneo, explosivo, impulsivo, e o outro pode ser melancólico, fleumático. Fleuma é aquela tranquilidade, aquela calma. O mundo pode estar desabando e o fleuma, ele olha e fica tranquilo. Já o sanguíneo, ele fica apavorado, assustado, toma decisão impulsiva, fala na hora que deveria ficar calado, fica calado na hora que tem que falar. E o fleuma está lá: amor, faz isso. Ah, tá, depois eu faço. Na maior tranquilidade. Eu trabalhei com um rapaz, ele era fleumático. A gente chamava, ele ganhou o apelido de Cuca Fria. Acho que casou bem ali o apelido para ele. A gente chamava, eu nem lembro do nome dele, só chamava de Cuca Fria. Ô Cuca Fria! Ele começava a olhar para trás, para quem chamou? Quando ele virava, ele não tinha ninguém mais. Ninguém aguentou esperar. Levou quase meia hora para olhar para quem chamou. Então,
uma pessoa pode, um dos cônjuges ou os cônjuges, eles podem ter alguma divergência, mas luz com luz resolve o problema. Agora, se um é luz e outro é trevas, a luz vai ajoelhar e buscar a direção de Deus, mas as trevas vai se embriagar, as trevas vai se alcoolizar, as trevas vai se drogar, e quando ele volta pior do que quando saiu. Então, por isso que Paulo está falando, não vos prenda, ou não vos prendais a um jugo desigual. Não se prenda a um jugo desigual. Se você é um servo de Deus, procure uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, para poder te acompanhar. Se você é uma mulher de Deus, procure um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para te acompanhar. Mas não leve trevas para dentro da sua casa, não traga trevas para a sua vida, porque o jugo está desigual. Você vai ter que fazer mais força do que ele ou do que ela. Por isso que Paulo está falando, não vos prendais a um jugo desigual. Aqui, esse não tem muito a ver com mandamento. Esse não tem muito a ver com ordem. Então, esse não, esse vos prender a um jugo desigual, não vos prendais a um jugo desigual, é um princípio. E princípio são verdades fundamentais, são verdades que fundamentam a nossa vida, que são bases para a nossa vida. Então é um mandamento, não vos prendais em jugo desigual. Quantos rapazes e moças durante a minha caminhada ministerial me procurou: pastor, estou namorando uma pessoa que não é cristão, mas eu vou levá-lo para Jesus, eu vou orar por ele, ele vai se converter. Falei: irmã, não faça isso. A intenção é boa, muito boa, mas sabe qual é a probabilidade de alguém trazer alguém para o Senhor? Sabe qual a probabilidade? É 1 em 1000. É uma loteria. Você vai tentar a loteria? Você vai pagar para ver? Você que me assiste pela rede social, você vai pagar para ver? Porque a possibilidade de alguém cristão trazer alguém que não é cristão para a presença de Deus é 1 em 1000. Então é melhor não arriscar, porque é uma loteria. Às vezes a intenção é boa, mas é uma quebra de princípios. Preste bem atenção, é quebra de princípios. E quebra de princípios traz legalidade para o inimigo. Quebra de princípios abre porta para o inimigo. Eu vou mostrar para você. E eu não vou dizer o nome das pessoas aqui, mas na década de 70, 80, foi a época que eu converti. Eu converti na década de 70. Mas na década de 70 e 80, havia um grupo de louvor que era chamado de conjunto. Antigamente chamava conjunto. Hoje fala que é grupo, banda, mas era um conjunto. Eles eram tão dedicados às coisas de Deus que a maioria das igrejas cantava os louvores dele nas igrejas. Eu não vou dizer o nome. Era um conjunto espetacular. LP, venderam LP que não era brincadeira, aquele de vinil compacto, que era 2 músicas de um lado, 2 do outro. Tinha compacto duplo, que era 2 de cada lado, e compacto simples, que era 1 de cada lado. Nós compramos lá em casa LPs desse grupo, e aí uma das componentes do grupo ela conheceu um rapaz não cristão. E aí os colegas e colegas dela, os irmãos que faziam parte do grupo,
falou: fulana, não faz isso, você vai estragar sua vida. Não, eu vou trazê-lo para Jesus. O diretor do conjunto, do grupo, falou para ela: não faça isso. Falou: não, eu gosto dele, vou casar com ele e eu vou orar para sempre Deus tocar nele, para ele se converter. Aí casou-se, saiu do grupo e foi morar. E ela sempre orando: Senhor, converta o coração dele, trabalha. Mas ela quebrou um princípio do não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Ela quebrou princípios. Agora, como é que ela quer que Deus corrige o erro que ela cometeu? Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Tem muitas mulheres e homens que estão hoje penando na mão do seu cônjuge porque quebraram princípios. Acharam que iam conseguir, mas não conseguiram. E foi exatamente isso que aconteceu com este membro desse grupo de louvor. Um belo dia, à noite, a lareira acesa, e ele na sala, e ela fazendo os seus afazeres. Quando ela olha para ele, ele está com a Bíblia na mão. Aí ela falou: obrigado, Jesus, maravilha, Jesus, que obrigado, Senhor. E foi lá, tacou o joelho no chão: Senhor, obrigado, faz a tua obra agora. Aí ele está lendo a Bíblia, e aí quando ele depara com um versículo, ele a chama. Aí ela, toda feliz da vida, foi lá para poder atender o seu marido. Aí ele falou: estou lendo aqui na Bíblia exatamente aquilo ali. Está escrito aqui, olha: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Explica isso para mim. Aí ela explicou. Aí ele perguntou a ela: você conhecia esse texto? Ela falou: conhecia. Então por que você está aqui? Puxa vida, hein? Por que você se casou comigo? Aí ela ficou em silêncio. Ele pegou a Bíblia, fechou a Bíblia e jogou dentro da lareira. Falou: você não é verdadeira, você não é real, você traiu o teu Senhor que te proibiu de colocar em julgo desigual. Você quebrou os princípios. Pegou a Bíblia e jogou na lareira, a Bíblia queimou e ele foi se deitar. Aquela noite eles não se conversaram. Saiu de manhã do trabalho sem café, e quando ele volta do trabalho, ele não a vê na janela como ele sempre via ela esperando ele chegar do trabalho. Ela não estava na janela, a janela estava fechada. E quando ele entra em casa, ele entra na sala e ele depara com o corpo dela enfiado, a cabeça dentro da lareira, já morta. Do jeito que ele fez com a Bíblia, ela se matou dentro da lareira. Por quê, irmãos? Quando se quebra princípios, abre porta para o inimigo. E tem muitas pessoas brincando, achando que isso não vai dar em nada, vai dar tudo certinho, mas houve quebra de princípios. Ela quebrou princípios, e quando ela quebra princípios, a sua vida é destruída. Aí você me pergunta: como eu sei disso? O próprio diretor do grupo de louvor colocou isso num dos seus livros. Eu tenho o livro dele. Hoje ele se tornou um conselheiro familiar e conjugal. Eu tenho o livro dele e eu li exatamente esse relato através do diretor dessa moça. Isso é real. Então,
Essa é a terceira característica. Não quebre princípios. Não quebre princípios. Não se ponha em julgo desigual com os infiéis. Quarta característica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vamos ver a quarta característica. Fugir da prostituição. Ali está fornicação, que é outra versão, mas quer dizer prostituição. Fugir da fornicação, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica ou que prostitui, peca contra o seu próprio corpo. O que quer dizer isso? Aqui também nós temos um princípio. Fuja, não pratique a prostituição. O que é prostituição ou fornicação? É o relacionamento íntimo entre pessoas solteiras. Entre pessoas que não estão compromissadas. E eu quero dizer uma coisa para você, que o relacionamento íntimo entre duas pessoas, seja elas solteiras ou seja elas já casadas, esse ato, esse relacionamento íntimo, ele atinge 3 objetivos. Primeiro, é o objetivo físico. Primeiro, o relacionamento íntimo entre duas pessoas, ele é físico. Em segundo lugar, ele é espiritual. E em terceiro lugar, ele é emocional. Um relacionamento íntimo, ele envolve físico, espiritual e emocional. Ele não é apenas físico, que a pessoa foi lá, satisfez o desejo da sua carne e foi embora. Não, tem um preço aí, porque quando a pessoa se une a outra, ele se torna uma só carne. Então, dentro da prostituição, que é uma quebra de princípios, o demônio que estiver na outra pessoa vai passar para o outro. É demônio passando de um para o outro. Aquela pessoa que está ali, se ela estiver com alguma enfermidade contagiosa, ela passa para ele. É por isso que nós estamos vendo muita gente morrer de AIDS e muitas pessoas morrerem de tumores provocados por relações íntimas, porque são fora de princípios estabelecidos. Então, o relacionamento íntimo entre duas pessoas, ele envolve físico, espiritual e emocional. Por isso que Deus proíbe a intimidade enquanto não há compromisso. Porque ele se torna uma só carne com a prostituição. E o que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, verso 14 e verso 15. Vamos ver o que Deus diz lá com relação à prostituição? Preste atenção agora. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicários. Na versão que eu estou usando aqui, prostituição. E os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, eu quero dizer que tem muito jovem da igreja que estão achando que brincar com o relacionamento íntimo não vai dar em nada. Então você pode ir de dentro da igreja e ir para o inferno. Você pode ir para o inferno cantando "A minha alma está cheia de paz". Você pode ir para o inferno batendo palma para a mensagem que você está ouvindo. Porque você está dentro da igreja, mas não está observando, guardando os princípios estabelecidos por Deus. E um desses princípios é não à prostituição.
Eu aconselho os jovens que estão aqui e aqueles que me assistem pela rede social: guardem os seus corpos, protejam os seus corpos, santifiquem os seus corpos, mantenham o templo do Espírito Santo em perfeita harmonia, porque senão você pode ir de dentro da igreja para o inferno. Porque não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando, porque houve quebra de princípios. Quinta característica, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 25 e verso 29. Vamos ler 2 versículos. Preste atenção agora. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Eu poderia ler todos os 4 versículos, mas eu separei só esses 2. Porque aqui nós temos uma ordem. Uma ordem para o homem, para a mulher ou para o homem? Para o homem. Por que para o homem? Porque o homem é o cabeça. Deus o instituiu como cabeça, não como o cabeção ou cabeçudo. Cabeça pensante, dá direção, dá a sustentabilidade para a sua companheira. Então Deus ordena ao homem que tem autoridade sobre a terra: homem, marido, ame a sua esposa. Está falando com que tipo de amor? Eros? Não. Eros é físico. Está falando de amor ágape, amor, sacrifício. O mesmo amor que Jesus amou a igreja. Qual foi o tipo de amor que Jesus amou a igreja? Deu a sua vida por ela. Ele amou a igreja até a morte. Ele morreu pela igreja. E é isso que Deus está falando aqui. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está pensando, o que importa é o que Deus está falando. Não importa o que Daniel está pensando, mas o que importa é o que Deus está falando. Marido, ame a sua esposa com amor com que Cristo amou, com o mesmo amor que Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amarem as suas próprias esposas, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como o Senhor faz a igreja. Deus está mostrando aqui que o homem tem que apresentar a sua esposa sem mancha, sem ruga. Um dia me procurou uma senhora aqui, com 50 anos de idade, mas ela aparentava 90, porque o rosto dela estava tudo marcado pelo sofrimento. E quando ela começou a conversar comigo, ela falou o que ela passou com o marido dela antes de morrer, o sofrimento que ela teve com o seu esposo, porque ele bebia, ele fazia, ele implantou um sofrimento tão grande na vida dela, que ela desgastou toda a sua vida e ficou marcada. O seu rosto virou um mapa de sofrimento. Cada ruga era uma estrada de sofrimento. E Deus está mandando assim: olha, ame a sua esposa para apresentá-la a si mesmo, a você mesmo, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amarem suas próprias mulheres. Está dando para você entender?
que alguém que está do seu lado é de sua responsabilidade, homem que está aqui, homem que me assiste pela rede social, que a pessoa que está do seu lado, ela é pura emoção e você é pura razão. Então Deus está mandando você, que é o controlador, que é o provedor, Ele está mandando você amar. Quando você ama, você é correspondido. Deu para entender? Por isso que a ordem não foi para a mulher. A mulher é pura emoção. Quando você trata bem o seu cônjuge, quando você trata bem a sua esposa, automaticamente nela terá um dispositivo que vai corresponder com você. Agora trata mal a sua esposa para você ver que a correspondência será a mesma coisa. Então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque ao homem foi dado ordem para ele estar no comando, é ele que está no comando. Eu quero analisar um casal bíblico, está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 6, 16 e 20. Só esses dois versículos que eu quero meditar. É Davi e Mical. Mical era esposa de Davi, filha de Saul. Preste bem atenção agora. Davi, ele casou-se com a filha de Saul, Mical. Após a morte de Saul, pai de Mical, e o seu irmão Jonatas, numa guerra, ele se tornou rei de Israel. Então um dos sonhos de Davi era trazer a arca da casa de Uzá, para Jerusalém, que era o lugar dela. A arca simbolizava a presença de Deus. Então o que ele fez? Ele mandou fazer uma carroça de boi novinha, pegou bois que nunca trabalhou em arado, uma carroça novinha, perfeita, mas essa não era a ordem de Deus. A ordem de Deus que a arca seria transportada pelos levitas, e não por bois. Ela seria carregada no ombro com dois varais, com 4 homens, 2 de cada lado, e nunca num carro de boi. Então Davi esqueceu-se dessa recomendação de Deus, e ele mandou buscar a arca na casa de Uzá, que já estava lá 20 anos. Uzá já estava tendo até intimidade já com a arca, e ela não podia ser tocada. Aí quando ele pega a arca na casa de Uzá e coloca sobre a carroça de boi, quando eles estão vindo no caminho, a roda pegou uma pedra. Quando pegou uma pedra, ela desnivelou. Quando desnivelou, a arca começou a tombar. Aí Uzá levou a mão, por causa da intimidade da arca está na sua casa, ele leva a mão para proteger a queda da arca, para não cair. E quando ele leva a mão, ele é queimado, ele morre. Aí todo mundo, caiu um temor em todo mundo. Davi ficou preocupado. Aí falou, olha, vamos parar. Aí pararam, oraram e deixaram uma arca na casa de Obed-Edom. Vamos deixar aqui, não vamos levar mais não. Deixou na casa de Obed-Edom. Aí ele foi examinar a Bíblia. Aí ele viu que a arca deveria ser carregada pelos levitas. E como deveria ser transportada. E aí, pelo erro dele, o que ele fez? Ele preparou centenas e centenas de boi, porque a arca da casa de Obed-Edom até Jerusalém era 18 quilômetros. Então o que ele fez? Ele foi matando um boi a cada meio centímetro. A cada meio centímetro que a arca andava, ele sacrificava um boi. Aí você calcula aí quantas centenas de bois foram sacrificadas nesses 18 quilômetros.
Então ele fez uma estrada de sangue, da casa de Obed-edom até em Jerusalém. E quando a arca chega em Jerusalém, era motivo de comemoração, era motivo de alegria. Então ele viu que não morreu mais ninguém, aí ele começa a pular, ele começa a bailar, ele começa a dançar, e aí as mulheres também começam a dançar, feliz da vida, Davi cheio do Espírito Santo. Mas onde estava Mical? Mical estava na janela do palácio, olhando para Davi. Você já viu quando você olha para o rosto da sua esposa e ela não está agradando do que você está fazendo? Você já reparou isso? Que o olhar dela está te dizendo alguma coisa? Ou o olhar dele está dizendo alguma coisa para você? Mical olhou para Davi e diz o texto. Vamos ler o texto aqui. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. Ele estava cheio de Espírito Santo, feliz da vida, porque a arca chegou e não morreu ninguém. Mas o que aconteceu com Mical? Ela o desprezou no seu coração. Ela não estava gostando nada daquela dança de Davi. Aí Davi abençoou a casa das pessoas que foram com ele, e agora ele resolve entrar na sua casa para abençoar a sua casa. E quando ele entra, Mical já está esperando ele. Olha lá. Vamos ler o texto agora. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel. A ironia nessa palavra, ironicamente, quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre a qualquer dos vadios. Olha o que ela falou para Davi. Você se mostrou das mulheres vadias como cabeça do lar. Era para ele ficar quietinho, pensar depois o que ele iria falar para sua esposa, porque ele é razão. Ela está colocando toda a sua insegurança emocional diante dele, porque ao vê-lo dançar com as mulheres, trouxe-lhe insegurança. Está dando para você entender? Trouxe-lhe insegurança. Então ela joga isso no rosto dele. Ele era para ficar quietinho, sair. Tá bom, filha, tá bom, eu te amo. Depois nós conversamos. Não. Vamos ver o que ele falou para ela? Vamos ver o que ele falou. Olha aqui. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai, a Deus me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa. Está faltando alguma coisa nesse versículo. Mandando-te que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Deus, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. O que ele queria dizer? Parece que nesse texto está faltando alguma coisinha ali. O que ele queria dizer? Deus escolheu a mim e não ao teu pai e não à sua família. É isso que está dizendo o texto. Ele devia ter ficado quietinho. O que ele fala? Ele joga o pai e toda a família na cara dela. Ora, tinha alguém ali, irmão de Mical,
que era amicíssimo de Davi. Jonatas protegeu muito Davi. Meu pai está atrás de você, esconde, ele está vindo para te pegar. Davi tinha uma amizade profunda com Jonatas, irmão de Mical. Agora ele joga no rosto de Mical tudo. Deus me escolheu antes a mim do que ao seu pai, do que a sua família. Ora, eu quero dizer uma coisa para você. Alguém pode ter um membro da família que é problemático, mas não toque no assunto daquela pessoa, porque você vai mexer com caixa de marimbondo. E na maioria das discussões conjugal, pode parar, você está falando igualzinho a sua mãe. Pode parar. Já coloca membro da família no meio da discussão. Não faça isso. Isso é quebra de princípios. Mical quebrou princípios porque não respeitou o Espírito Santo que estava na vida de Davi, não respeitou seu marido como cabeça do lar, mas Davi também não respeitou a família dela, a amizade que ele tinha com Jonatas. Numa discussão entre os cônjuges, nunca põe membro da família no meio. Nunca cita o pai, porque toda vez que alguém cita um membro da família, ele está colocando ele em situação pejorativa. Quer falar do membro, mas exalta as qualidades do membro daquela família. Mas quando há uma discussão, o que se aparece são os defeitos que a pessoa, você está igual ao seu pai, você está igual à sua mãe, você está parecendo aquele seu irmão lá, que não obedece ninguém, não faz nada. Aí pronto, irmão, desabou. Acabou com o casamento. Nunca ponha membros da família, seja ele quem for, numa discussão conjugal. Se você quiser se dar bem no seu casamento. Davi se deu mal aqui. Eu vou te mostrar que ele se deu mal. Mical também se deu mal, porque não respeitou o seu marido. Não respeitou o Espírito Santo que estava sobre ele. Então, qual foi a sentença de Mical? Está aí no versículo 23 do capítulo 6. Vamos ver a sentença de Mical. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Qual foi a sentença de Mical? Tornou-se estéril. Não pôde ser mãe. Vamos ver a sentença de Davi? Vamos ver a sentença de Davi? A sentença de Davi está registrada em 2 Samuel, lá no capítulo 11, capítulo inteiro. Não vou ler, mas você depois em casa lê com calma, por favor. 5 capítulos depois, vamos imaginar aqui o que aconteceu depois dessa discussão entre Mical e Davi. Ela ficou sem falar com ele. Porque quando ele fala assim, antes Deus escolheu a mim do que o seu pai, do que a sua família. Aí vem tudo na mente de Mical, como o pai dela morreu, como Saul morreu. Ele morreu, ele suicidou para não ser preso. Ele chamou seu pajem de armas. Quando ele viu que ele ia ser preso, ele chamou seu pajem de armas, falou assim, olha, traspassa a espada em meu coração, me mata. O pajem se afastou e falou, não, eu não vou fazer isso. Aí ele pegou a espada da mão do pajem e se lançou sobre ela. Ele se matou, para não ser preso. E Jonatas, que ele amava muito, Davi amava muito, foi morto na guerra. Quando ele fala, Deus escolheu a mim, Deus preferiu a mim do que o seu pai, do que a sua família, ele traz tudo à tona na memória de Mical. Aí Mical
não conversa mais com Davi. E 5 capítulos depois, Davi cai no adultério e cai num homicídio. Ele cai no adultério e cai no homicídio. E qual foi a sentença de Davi? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz aí, por favor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque quando ele cometeu o adultério e o homicídio, ele ficou quietinho. A Bíblia fala que quem peca e confessa, Deus perdoa, mas aquele que esconde, Deus o punirá. Davi fez, escondeu. O filho daquela união, Deus o condenou à morte. Aí Natã, o povo de Israel começou a sofrer, Davi começou a sofrer, sua casa começou a sofrer. Aí Deus mandou Natã, o profeta, ir na casa de Davi. Aí Natã chegou lá, contou uma parábola. Havia um homem muito rico, cheio de ovelhas, e veio um visitante um dia em sua casa. E esse visitante, o seu vizinho, tinha apenas uma ovelha. E aí esse homem que tinha muitas ovelhas foi lá e tomou a ovelha a única ovelha que aquele homem tinha, tomou aquela ovelha e a matou e serviu o seu visitante. Davi ficou irado: esse homem tem que morrer. Aí Natã falou: esse homem é você. Aí ele falou: meu Deus. Aí o pecado dele veio à tona. Aí ele: meu Deus, pequei contra o Senhor. Aí Natã falou assim: olha, Deus não vai te matar, porque o adultério era pena capital. Deus não vai te matar, mas tem uma coisa que vai acontecer na sua vida. Vamos ler aí. Uma coisa vai acontecer na sua vida. Samuel 12, 2 Samuel 12, 10. Preste atenção aqui agora. Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. A espada nunca se apartará da sua casa. Como foi a casa de Davi? Incesto. O que é incesto? Quando há intimidade entre irmãos do mesmo sangue. Houve morte de um dos irmãos. Quem matou esse irmão? O próprio irmão. Um irmão matou o outro. Então nós já temos aí incesto, assassinato dentro da família. Um irmão matou o outro. E agora Absalão se levanta com 200 homens para destronar o seu pai. Aí o seu pai tem que começar a fugir para não confrontar com o seu filho e ter que matá-lo. Aí Davi deu uma ordem para os seus soldados: se vocês encontrarem com meu filho Absalão, não o mate, deixa ele ir. Aí Absalão, montado no seu cavalo, o cavalo entra numa mata, e quando o cavalo entrou numa mata, um galho quebrado entrou na sua cabeça. O cavalo continua, e o galho era tão forte que aguentou o peso de Absalão, e Absalão balançava naquele galho, e o cavalo tinha ido embora, e ele ficou balançando com um galho enterrado na sua cabeça, e ele abrindo os olhos e olhando, porque ele não desmaiou, ele ficou olhando tudo, e ele pendurado, balançando, e o sangue escorrendo. Aí um soldado viu, pegou a espada, foi lá e atravessou a espada no coração de Absalão. Aí ele correu para Davi: Davi, rei, pode ficar tranquilo que Absalão está morto. Como ele morreu? Ele foi entrando, o animal dele entrou numa mata, e um galho entrou na sua cabeça, e ele ficou balançando. E aí, para tirar o sofrimento dele, eu peguei a minha espada e atravessei no coração dele. Davi virou o seu soldado e falou: por que você matou meu filho? Eu falei para você não matar. Pegou a sua espada e matou. Aí já comete mais um homicídio. Está vendo, irmãos? Quando se quebra
princípios, o que acarreta na família. Tem muita gente que tem medo de tocar nisso. Ah, não vou falar isso não, porque espanta as pessoas e eu não quero mexer com isso aí. Irmãos, nós temos que falar a verdade e ensinar o que é certo para a pessoa não se destruir ou se autodestruir. Eu já estou indo para os finalmente. Quando é que um casamento acaba? Quando é que um casamento acaba? Primeiro, eu quero falar uma coisa para vocês. É meta do anticristo destruir a família. É meta, um dos objetivos do anticristo é destruir a família. Então ele vai começar proibindo o casamento. Mas agora, enquanto ele não chega, o que acontece? Ele facilitou o divórcio. Antes, algum tempo atrás, para uma pessoa separar do seu cônjuge, tinha um período de 5 anos que era chamado de desquite. Ah, eu sou desquitada. Só depois de 5 anos. Por quê? Porque é o tempo que a pessoa ia levar se ele queria manter aquela posição durante 5 anos. Ele tinha 5 anos para pensar. Aí Satanás, como o objetivo é destruir a família, acabou com o desquite. Facilitou o divórcio. Hoje uma pessoa divorcia até pelo telefone. Até pelo telefone ele se separa do seu cônjuge. Satanás facilitou a separação. Satanás está facilitando o divórcio. Mas quando a pessoa se casa, ele assume um compromisso. Vamos ver o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 10, 11 e 12 com relação ao casamento. Já estou indo para os finalmente, tá, irmão? E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então, quando alguém se separa do seu cônjuge por motivo que não é real, por incompatibilidade, quando ele simplesmente se separa, e se casa com outro, ele comete adultério. Então vamos ver o que quebra um casamento. Como começa a quebrar um casamento? Desrespeito. Desrespeito. Quando um cônjuge começa a desrespeitar o outro, tratar o outro mal, desrespeitá-lo, seja homem, seja mulher. Um desrespeitou o outro, ali você já tem que ter uma luzinha amarela, tem que acender para poder avisar: olha, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada. Se não atender a luzinha amarela, que é o desrespeito entre os cônjuges, abre porta para a quebra da aliança. E o que quebra uma aliança? Traição de um dos cônjuges. Quebrou a aliança. Agressão física. Um homem nunca deve levantar sua mão para uma mulher e vice-versa. Nunca deve ameaçar o seu cônjuge e vice-versa. Porque isso é quebra de aliança, agressão física. Quantas mulheres eu já atendi com o rosto cheio de hematomas e ela sempre voltava para o agressor. Agressão verbal. Quando o marido casa, quando a pessoa casa com outra, ela está esbelta,
cuidada, penteada, perfumada. Às vezes a gente fica muito tempo sem comer ou sem beber um líquido, nosso hálito não fica muito agradável. Aí ele vai lá, antes de encontrar com a sua noiva, ele compra House. Não estou fazendo propaganda do House não, tá? Depois aí me dá quem é o dono da House aí. Ele compra House para falar de pertinho, meu amor. Que aí ela vê que o hálito dele tá com cheiro de hortelã, com cheiro de eucalipto. Casou, irmão. Você vai levantar, você levanta, às vezes no começo ela levanta até primeiro, para baixar o cabelo, para ele não ver que está toda descabelada. Ela tenta, ela acorda, meu marido, eu tô cega. Ele olha, não, mulher, é remendo nos seus olhos estão cheios de remela. O homem está lá dormindo, com a boca aberta, roncando. Aí ela fala, eu não consigo dormir. Tem misericórdia. Eu não consigo dormir. Mas esse é o preço da escolha. Ele, por sua vez, está com os braços abertos e você vira. O que está fazendo cebola por aí? É da vida. Antes você se cuidava para encontrar com ela. Agora ele está chegando cansado, não tem tempo nem de tomar um banho, deita do jeito que chegou da rua. Em muitos casos acontece isso aí. Logicamente que não deveria acontecer, mas em muitos casos acontece. Então aí começam as agressões verbal. Você é porco. Preste bem atenção nisso agora. Você é porco. Eu pensei que eu tinha casado com um príncipe, mas eu casei com um porco. Agressão verbal. Você está pensando que essa agressão vai chegar aonde? Quebra de princípios, quebra de aliança, porque não é só o adultério, não, é agressão física, agressão verbal, agressão, destruição emocional. A pessoa faz tudo para destruir o seu cônjuge emocionalmente. E aí, acabou o seu casamento. Se o casamento ele for desfeito por quebra de princípio, por quebra de compromisso, por quebra de aliança, a pessoa que é o algoz, o vilão, preste bem atenção nisso agora. Eu disse domingo repassado que nós íamos bater pesado em cima disso. Preste bem atenção. O vilão, ele está liberando o seu cônjuge, mas ele está preso à quebra da sua aliança. Ele não pode casar mais. A vítima pode refazer a sua vida. Vamos ver aqui? Vamos ver o que Jesus disse? Mateus 19:9 e Mateus 5:32. Já estou indo para os finalmente. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, olha aqui, o único requisito que dá direito à quebra de aliança é adultério, prostituição. E eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Um dia eu estava no escritório da igreja, bateram a porta.
ou bateram na porta. Aí eu fui atender um casal jovem. Aí eu falei, pois não. Falou, nós queríamos falar com o senhor. Eu falei, pois não, pode entrar. Aí sentaram. Ele já foi tirando da sua carteira um envelope com uma carta do seu pastor. E eu vi de qual igreja ele estava vindo. De uma grande igreja aqui em Juiz de Fora. Não vou falar o nome. Ele falou, senhor, eu estou vindo aqui porque eu quero me casar. Falei com o meu pastor que eu queria casar aqui. Eu falei, mas como assim casar aqui? Por que você não quis casar lá? Igreja grande, bonita. Ele falou, não, porque lá vou ter que gastar muito dinheiro para poder enfeitar a igreja. Eu falei, mas você não precisa gastar muito dinheiro. Põe um vaso de um lado, um vaso do outro e uma fitinha lá e entra e acabou. Não precisa gastar nada não. Não, mas eu falei com ele que eu queria casar aqui e ele já mandou até uma carta autorizando o senhor fazer meu casamento. Aí ele abriu a carta, vi da igreja onde que estava vindo. Aí eu falei, muito bem. Perguntei à moça, você é solteira? Ela falou, sou. Falei, e você? Ele falou, acabei de separar agora. Há quanto tempo tem que você está separado? 6 meses. Se fosse viúvo, eu falei, você não esperou nem o corpo esfriar. E já está querendo entrar em outro relacionamento. Eu falei, mas 6 meses? E você já quer casar de novo? Ele falou, porque eu gosto dela, eu amo ela, mas e a outra pessoa? Aí eu indaguei dele, como é que você separou-se? Ele falou, ela me traiu. Eu falei, não, eu tenho a sua versão. Para me fazer esse casamento, eu tenho que ter a versão dela. Então, lamentavelmente, eu não posso fazer esse casamento. Infelizmente, eu não posso fazer esse casamento. Está aqui sua cartinha. Boa noite, bom dia para você, vai com Deus. Eu falei assim, esse pastor, quem tiver um amigo como esse pastor, não precisa de inimigo. Porque ele queria jogar bomba na minha mão. Porque eu tenho uma versão dele, mas não tenho a dela. É muito fácil. Eu fui traído. É muito fácil, sabe? Qualquer pessoa pode falar. E eu vou entrar nessa lagoa, nessa canoa furada? Eu falei, não. Eu não posso fazer esse casamento porque eu não sei o que aconteceu na sua vida anterior. Porque senão eu estarei promovendo o adultério de vocês. Porque quem casar com a repudiada comete adultério. Está dando para você entendendo? Então, jovem que me assiste pela rede social, cuide-se. E jovens que estão aqui, se cuide. E você, marido que está aqui, trata muito bem a sua esposa. Porque se você separar dela por incompatibilidade, ambos terão que ficar solteiros, se quiser serem arrebatados. Eu disse no domingo repassado que muitas mulheres iam comer pizza naquele dia, mas não deu para encerrar. Você vai tratar a sua mulher agora como um vaso bonitinho. Não quebra não, meu amor, não quebra não. Porque se você destruir o seu casamento, você tem que ficar sozinho. Ou reconcilia com a sua mulher. Porque se você der uma sequência de encontros e desencontros, casamentos e descasamentos, você está se enrolando tanto que você não chega lá. Capítulo 5, verso 32 de Mateus, por gentileza. Já está aí? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação ou prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, moça, eu vou fazer um apelo aqui para os jovens que estão me assistindo pela rede social e para os casais que estão aqui. Dê um Google e coloque assim, quando o Google abrir, coloque assim, mulheres que estão lutando por pensão alimentícia. Coloque isso lá. Você vai ver uma lista que não acaba mais. Uma lista que não acaba mais. Eu tive a oportunidade de ler uma delas.
uma moça solteira, apareceu um dito cujo na vida dela, que havia acabado de abandonar sua mulher, e foi morar com essa moça solteira, e ela engravidou-se, e ela começou, quando fez o teste para ver a ultrassonografia, tinha gêmeos na sua barriga. E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida e de gêmeos, ele abandona ela e volta para ex-mulher. Aí vamos olhar o caso da ex-mulher. Mulher, eu falo para essa mulher, eu sei que essa mensagem nunca vai chegar nela, mas eu falo com ela: mulher, por que você recebe esse adúltero de volta? Se ele já aprontou lá, se ele já tem 2 filhos na barriga de outra, as pessoas não estão se importando, não quer saber se a pessoa está trazendo um emaranhado de problemas, de carga pesada, e vai levar para a sua vida, que é livre, para te rascar, para te destruir. Moça, põe a sua mão na cabeça, faz uma ficha corrida de quem se aproxima de você, levanta a capivara dessa pessoa. Você está embarcando num barco furado que vai destruir a sua vida. Mulher que apanha todo dia do marido, manda ele sumir da tua vida. E lamentavelmente o divórcio chegou no púlpito da igreja. Pastores separando de sua esposa e casando-se com outra poucos dias depois. Isso é sem vergonhice. Pastor, você é um sem vergonha. Você está dando mau exemplo para o seu rebanho. Não tire isso, por favor. Eu disse que nós íamos bater nisso. Não se enrole. Se você está livre, não se enrole. Porque sentimento você pode superar. Ah, pastor, eu não vivo sem ele. Vive. Eu estou dizendo para você que vive. Sabe por quê? Porque tem um Deus que, com a ajuda do Espírito Santo, Ele conforta o coração da gente. Você pode sofrer uns dias, mas essa emoção, esse sentimento vai passar. Agora não enrole a sua vida por gente que está toda enrolada e quer te enrolar também, e você não vai poder sair da vida de rolo que ele arrumou para você. Agora imagine essa moça com 2 gêmeos, com gêmeos na barriga, e agora o marido volta para a ex-esposa, sem vergonha. No lugar dela, teria mandado: caça o seu rumo, porque agora ela vai ficar atrás dele, porque ela já arrumou advogado para pensão para as 2 crianças. Olha o inferno que a vida dessa mulher virou, porque ela recebeu de volta. Você saiu, me traiu, então quebrou a aliança. Eu estou livre, vou cuidar da minha liberdade, some da minha vida, não me enrole mais. Mas ela aceitou de volta. Entra no Google e você vai ficar assustado de ver o que está acontecendo. É aí que isso assuste os jovens, que assuste os adolescentes, que assuste os casais, para você pegar, tratar a sua esposa como princesa e o seu marido trata como príncipe, respeitando um ao outro. Se houver alguma discussão entre eles, não coloque membro da família no meio. Eu tenho que parar. E eu encerro dizendo: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se aconteceu tudo isso lá atrás, no tempo da sua ignorância, Deus já pagou isso aí. Agora é daqui para frente. Não destrua o que você já está fazendo. Só conserte o que você está. Só conserte onde você está. Não tente voltar atrás. Daqui para frente você acerte e siga em frente. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas ficar no erro toda a vida,
fingindo que está tudo bem? Não, Deus não quer isso não. Então, eu encerro, eu concluo. Escolhas e decisões são eternas. Que cada pessoa, cada um de nós, saibamos fazer escolhas e tomar decisões certas. Como fez Josué, eu e minha casa vamos escolher servir a Deus. E quando eu falo escolher servir a Deus, é olhar e observar princípios. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz faça isso, façamos isso. Não é apenas vir na casa dele, ser batizado, tomar ceia, não é isso não. É seguir os princípios estabelecidos por Deus na nossa vida terrena. Vou fazer minha escolha, então vou escolher dentro do princípio estabelecido por Deus. Não vou me colocar em julgo desigual. Deus mandou eu ser fiel à minha esposa, vou ser fiel à minha esposa até a morte. É Deus que mandou fazer, é Deus que mandou. Agora, moça e rapaz que estão aqui e que me assistem pela rede social, chegou alguém, examine primeiro, não vai se entregando não. Veja se ele está vindo de um relacionamento, de outro relacionamento. Um dia, uma moça já estava quase casando e ela foi chamada no cartório. Aquela ficha corrida é coisa maravilhosa. Quando o casamento sai no jornal. Fulano de tal, Beltrano, vão estar se casando dia tal. Aí aquela folha fica lá no cartório e corre nos cartórios do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Pelo menos dentro do Brasil. Aí esse rapaz que estava dando uma de solteirão, já com o casamento marcado, já no civil, aí o cartório chamou ela, falou assim, olha, esse seu noivo aqui, ele é casado lá no Nordeste. Aí ela, como esperta, meteu o pé nele e falou, some da minha vida. Parabéns, ela pode ter acesso a essa ministração. Parabéns para você. Muitos anos de vida. E muitas felicidades. Porque hoje ela é casada com um homem de Deus, com um pastor. Se ela casa com esse homem, ela estava destruída. Então, moça e rapaz, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Deus sempre procura o caminho da reconciliação. Mas não tente reconciliar depois que você enrolou a sua vida e está trazendo rolo para ela. Agora você vem para reconciliar, para que ela conserte os seus rolos. Nem ela, nem ele vai consertar os seus rolos. Então, casamento é coisa séria. Não brinquemos com casamento. Cuide muito bem do seu cônjuge. A sua esposa está do seu lado? Você já chamou ela de princesa hoje? Ah, pastor, ela está bem desarmada, bem... Não, já vai lá. Cadê? Vira para ela aí, você está perto dela aí, minha princesa. Você já chamou ele de príncipe hoje? Ah, meu marido está lá na frente. Então vem cá, vai lá. Ou ela veio aqui, ou ele vai lá. Vai lá, chama lá, vai lá. Chamou a sua esposa de princesa? Talvez nunca chamou e a pessoa tem dificuldade para falar. Sabe por que tem dificuldade? Porque nunca falou. Fala para ela, princesa, eu te amo. Fala aí. Pode declarar publicamente. O casamento, ele é civil. Ele é comprometido com a sociedade. Então nós vamos ficar felizes se isso acontecer. Não vamos ficar constrangidos, não. Vamos ficar felicíssimos. Falou isso? Eu te amo, você te ama, você me ama, você te ama, eu te amo, eu te amo. Amém. Trata ela como um vaso precioso. Trata ela como uma joia. Trata ela como um diamante bruto que joga as suas faíscas com qualquer iluminação que bata nele, mas ele está sendo lapidado cada faceta a cada dia, até se tornar um diamante todo já pronto para ser colocado numa joia. Mas enquanto isso não acontece, ela é uma joia bruta que vai sendo lapidada a cada dia.
mas ela só vai ser lapidada se você ajudar nessa lapidação. Carinho, respeito. Ela engordou? Maravilha. Eu gosto de. Não humilhe ela. Eu já vi marido chamar a esposa de tampa, de rolha de poço. Irmão, o que é isso, irmão? Rolha de poço? O que é isso, cara? Rapaz, você só vai arrepender disso quando ela partir daqui, você ficar sozinho. Aí você vai ver, puxa vida, que falta ela me faz. Que falta ela me faz. Ah, que falta ela me faz. Vira até uma música sertaneja. E eu vou até gravar e vender disco. Deu para entender? Fiquemos em pé. Desculpe passar um pouquinho do horário, mas eu tinha que encerrar. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração especial. Os casais que estão aqui, que quiserem uma bênção especial, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu quero que o Senhor me abençoe meu casamento. Quero que o Senhor abençoe meu lar, minha casa. Porque eu quero viver com meu marido até o fim das nossas vidas, ou até o arrebatamento da igreja. Eu sei que vocês já passaram por muitas tribulações, muitas lutas, muitas batalhas, mas Deus está conservando vocês. A esposa que está aqui, o marido não está, quiser vir representá-lo, pode vir. Senhor, abençoa meu marido que ficou em casa, ele ainda não está te servindo. Eu conheci o Senhor e nós já éramos casados sem a presença do Senhor, mas agora eu te peço, Senhor, porque o Senhor não leva em consideração o nosso passado, então eu te peço, abençoe meu marido, converta o coração dele, porque eu conheci o Senhor sem que ele tivesse conhecimento do Senhor. Faça o seu pedido agora.